Nota, livro de Hebreus 9:22. Somente esse texto, somente este verso. Nós já lemos na leitura introdutória o contexto desse texto. Agora, desta feita, vamos ler somente esse texto, esse versículo, e ministrar sobre ele em nome de Jesus. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Senhor, muito obrigado por esse tempo da sua palavra. Muito obrigado por esse momento, por esta hora, a hora da pregação. Fale conosco, como nos tem falado na primeira metade desse culto, através das oportunidades, dos hinos, dos louvores, das palavras de saudação. Mas continue-nos agora falando uma vez mais, e desta feita através da ministração da tua palavra, da pregação da mesma, da explanação dela, e que a tua palavra nos acerte em todos os sentidos. Que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo pela qual ela foi designada. Que teu Espírito Santo nos ajude a pregar esta palavra, que seja a palavra do Senhor, não minha, a palavra de Deus, não do homem, uma palavra de bibliologia, não de astrologia, uma palavra que venha do céu, não da terra, uma palavra que nos pegue, uma palavra que nos acerte, uma palavra que nos alimente, uma palavra que nos vivifique, uma palavra que nos fortaleça, uma palavra que nos renove, uma palavra que nos acorde, uma palavra que nos desperte, uma palavra que nos limpe, uma palavra que nos lave, uma palavra que nos capacite, uma palavra que tire de nós tudo que não provém de ti, tudo que afronta a tua santidade, uma palavra que adicione em nós tudo que é teu, que é para a tua glória, que é para o teu louvor, que é para a edificação da nossa fé, que é para a vergonha dos nossos inimigos, do inimigo de nossa alma. Que a tua palavra, meu Pai, tenha vez, tenha voz, tenha livre acesso entre nós ao que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode tomar seu assento, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós queremos falar nesta noite sobre os efeitos do sangue de Cristo. Sim, é sobre isso. Os irmãos mais antigos daqui não vão se espantar. Os mais novos, os visitantes, não se espantem, né? Ouvi um irmão recentemente dizer: pastor, eu estive um ano certinho numa igreja, eu assisti os cultos regularmente, nunca faltei uma semana, todas as semanas estava na igreja, e o pastor da igreja, ele pregava regularmente, todos os domingos o pastor pregava, e durante um ano eu nunca ouvi uma pregação, ou uma ministração, um tema, ou um assunto sequer, ou uma fala sobre arrependimento, sobre a volta de Jesus, sobre os efeitos maléficos do pecado e sobre o sangue de Cristo. Era uma igreja grande, é verdade. Era uma igreja moderna ou pós-moderna, é verdade. Mas nada disso justifica uma igreja ou um pastor, um ministério, por mais de um ano, foi o tempo que esse irmão me disse que passou lá, nunca ter pregado ou discorrido sobre esses temas ou sobre esses assuntos. E a gente aqui, mesmo fora de moda,
mesmo sem popularidade. Grave isso aqui. A gente vai continuar, eu, o pastor Marinho e os obreiros desta casa e os pregadores e pregadoras desse ministério, a gente vai continuar pregando e falando contra o pecado, a favor do arrependimento, falando acerca do sangue de Jesus Cristo, falando acerca da volta do Senhor. A gente vai continuar pregando sobre o Calvário, que era tema em 1900 antigamente, de confraternizações de mocidade, de encontro de irmãs, de simpósios, de eventos evangélicos, que era tema o Calvário, assim como o sangue de Jesus, de livros, de poemas, de hinos, de cânticos espirituais, e que hoje já não é mais. Mas a gente está aqui, e um número diminuto de pastores, ou a minoria deles, em meio a tantas denominações, não deixando esses temas morrerem. Porque são temas bíblicos, são temas das Escrituras Sagradas, e são temas... Aliás, qual foi a primeira mensagem de JB? Qual foi a primeira mensagem de João Batista? Mateus 3, qual foi? Arrependimento. Qual foi o tema da primeira mensagem de João Batista? Foi arrependimento. Mateus 4, Jesus começa a pregar. João Batista, o seu precursor, e Jesus vem logo após e prega em Mateus 4 a sua primeira mensagem. Qual foi o tema da mensagem de Jesus? Qual? O mesmo tema, arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amém? E nós vamos pregar. E vamos falar nesta noite sobre o sangue de Cristo. Eu disse que um irmão levou 1 ano numa igreja e nunca ouviu uma mensagem sobre arrependimento, sobre a volta do Senhor, sobre os efeitos maléficos do pecado e sobre o sangue de Cristo. Que coisa ruim. Muito triste. Mas tem um outro lado. As pessoas falarem o sangue de Jesus Cristo para qualquer coisa. Tipo tomar o nome do Senhor, o nosso Deus é em vão. Você está procurando uma coisa dentro de casa, acordou atrasado, vai sair na correria e você não sabe aonde você guardou. Aí você fala assim, sangue de Cristo tem poder. O que o sangue de Jesus tem a ver com isso? Com você não ter guardado o que você está procurando desesperadamente no sábado está na sua casa. Né? Poderíamos dar aqui outros vários exemplos sobre isso. Aliás, tinha uma novela aí, os irmãos que são noveleiros. Aliás, irmão, novela é a união de duas palavras que não tem nada a ver com a gente. Nó e vela. Nó amarra, prende. E vela para quem está no escuro, nas trevas. Novela. Aliás, novela também lembra novelo. Que você enrola, 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 te enrola, se enrola, enrola, e assim é novela. Mas em 1900, antigamente, tinha uma novela, uma atriz famosa, que qualquer coisinha ela dizia, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Os mais antigos vão lembrar, sabe de quem eu estou falando. Amém? Estava usando em vão o nome do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos falar sobre alguns dos efeitos do sangue de Cristo para as nossas vidas. E a gente não está aqui pregando a teologia do açougue, grave isso, nem trazendo uma mensagem sanguinária, pelo contrário, eu quero falar sobre o que o sangue de Cristo fez por nós e em nós, e até hoje faz a todos nós.
Primeiro efeito do sangue. O sangue do Senhor, ele efetuou a redenção. Bota aí então, por gentileza, livro de Efésios 1, versículo 7. Depois 1 de Pedro 1, 18 e 19, diz assim, Efésios, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pode deixar aí, porque eu vou tecer um comentário. No qual temos a redenção. Redenção é comprar por um preço. E nós estávamos vendidos à escravidão do pecado. Éramos escravos de Satanás, porque fazíamos o que ele queria, não o que nós, muitas das vezes, na verdade, queríamos. Eu tiro por mim, eu vou contar esse testemunho mais uma vez. Eu vários dias acordava, sempre acordei muito cedo e assim, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar cigarro e maconha, hoje eu não vou esperar, hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou acontecer. E daqui a pouco eu estava fazendo tudo isso junto, misturado, simultaneamente, de uma vez só, ao mesmo tempo. Porque eu era escravo. Eu era escravo de Satanás, vendido à escravidão do pecado. E tudo aquilo que você não domina, te domina. Tudo aquilo que você não vence, te vence. Tudo aquilo que você não tem controle, te controla. Tudo aquilo que você vem pecar, você se torna escravo disso. Amém, amados? É desse jeito. No qual temos a redenção, ele nos comprou, nos redimiu com o seu próprio sangue. Nos comprou por preço. Eu vou falar sobre 3 palavras do grego, sem querer teorizar muito ou falar grego, mas eu vou falar e vou explicar 3 palavras relacionadas à redenção. Mas vamos para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, né, que diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que de vossos pais herdaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. 3 palavras no grego para redenção. Primeiro, a palavra agorazo. Segundo, a palavra exagorazo. E terceiro, a palavra lutruo. Essas 3 palavras, grave isso aqui, eu vou explicá-las. Mas viajemos mentalmente para o mercado de escravos antigamente. Os escravos eram colocados em praças públicas, os seus donos, naquele dia, os preparavam para a venda, portanto, lhes dava banho, cortava seus cabelos, botava uma boa roupa e apresentavam como produto a ser vendido. Então pessoas compravam alguns escravos e levavam para as suas casas. Pessoas compravam escravos ali, dava ainda mais uma melhorada e ali mesmo vendia por um preço melhor. Como muitos que foram vendedores de carro faziam assim, iam nos lugares, aqui em Alcântara tinha, não sei se ainda tem, Santa Rosa, aos domingos, né, feira de carros, e elas compravam os carros ali, às vezes davam um banho no carro, davam uma melhorada, botavam um pretinho nos pneus, e ali mesmo vendia e ganhava mesmo dinheiro ali. E raramente, algumas pessoas compravam um escravo e soltavam. A primeira palavra, agorazô, significa comprar o escravo, comprar no mercado de escravo. A segunda palavra, no grego, exagorazô, significa comprar e retirar do mercado. Compravam e tiravam dali. Agora a terceira palavra, junto com essas duas que eu mais gosto, é a palavra lutruo. Se agorazô significa comprar,
Se exagorazou significa comprar e retirar, lutruou significa soltar e libertar. Eita, meu Deus! E foi justamente isso que Jesus fez conosco. Foi assim mesmo que Ele fez comigo. Aleluia! Ele me comprou do mercado de escravo, do meu antigo senhor, que era o diabo. Mas Ele me retirou. Aliás, a palavra eclésia, de igreja, significa os retirados para fora. Aleluia! Mas Ele não apenas me comprou do mercado de escravo, do mundo, ou do mundanismo, ou do sistema mundial maligno, mas Ele me retirou de lá. Mas Ele também me libertou e me soltou, lutuou. Aleluia! Você pode glorificar a Deus porque Ele te comprou, porque Ele te retirou, porque Ele te libertou. E agora livre, eu estou livre para servi-lo. Para servi-lo livremente, para servi-lo voluntariamente. E como Paulo disse, mais do que dou-los, eu sou mais do que servo, eu sou escravo de Cristo. Como disse um pensador, certa vez, todo mundo é escravo de alguma coisa, ou quem sabe todo mundo é escravo de alguém. Bom, eu era escravo de Satanás, hoje eu sou servo de Deus. Mas deixa eu vos dizer que mais do que escravo, que mais do que servo, que mais do que filhos, Natan, livro de João capítulo 1, versículo 11 e 12. E ele, Jesus, veio para os que eram os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Livro de 1 de João agora, capítulo 3, versículo 2, diz: agora, amados, somos filhos de Deus. Só partilhar. Mas mais do que filhos, mais do que escravos, servos, mais do que servos, filhos, mais do que filhos, nós somos amigos. É João 15, Natan. João 15. Se não me falha a memória, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho vos chamado de quê? De amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos, de amigos de Deus, como Abraão. Abraão é 3 vezes chamado amigo de Deus, 2 no Antigo Testamento, 1 no Novo. Diz o príncipe dos pregadores do Brasil que ele é chamado amigo de Deus 3 vezes, porque ele é amigo do Pai, ele é amigo do Filho, e ele é amigo do Espírito Santo. Aleluia! Primeiro efeito no sangue de Cristo é que por ele nós somos salvos, somos redimidos, fomos comprados para ele, e temos hoje, agradeça ao seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário, esta tão grande salvação. E diz Hebreus 2:3, como escaparemos nós se dissermos não, ou se negligenciarmos esta tão grande salvação? Essa salvação que tem 3 tempos e 2 lados, 3 tempos, passado, presente e futuro. Eu fui salvo da condenação do pecado no passado. Eu estou sendo salvo no presente do domínio do pecado, que tão de perto nos assedia. E nós seremos salvos deste corpo do pecado, porque no céu não entra pecado, o que é corruptível. 1 de Coríntios, se me fala a memória, capítulo 15, versículos 51 e 52, se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. E eu poderia parafrasear, ainda não está no texto, mas eu subentendo em suas entrelinhas, que o que é terrestre se revestirá da celestialidade.
Nós, ao encontrarmos com o Senhor nas nuvens, 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, Natan, 17, pode ir passando aí, nós seremos transformados, está lá pelo 15 ou 16, a encontrar com o Senhor, que nós seremos salvos desse corpo tendencioso ao pecado. Porque seu espírito se converteu, sua alma tenta se converter, mas seu corpo não se converteu, e ele não se converte, ele será transformado para entrar no céu, no corpo ressurreto, no corpo celestial, como o de Jesus, pós-ressurreição, em nome de Jesus. Você já viu uma libido se converter? Você já viu hormônios se converterem? Carne não se converte, se policia. Carne não se converte, se controla. Carne não se converte, se domina. Domínio próprio. O nono fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, versículo 22 e 23, está lá. E o domínio próprio, ou em algumas versões, temperança, que é esse autocontrole, dado pelo Espírito, é verdade, mas para controlar o nosso corpo, esta carne mortal. Segundo lugar, preciso correr, eu queria passear um pouquinho com vocês pelas páginas douradas das Escrituras Sagradas sobre esta tão grande salvação. Mas vamos aos poucos, não é um passeiozinho mesmo, não é uma viagem, um passeiozinho rápido, né? No livro de Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Livro de Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13 diz que ele veio não para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Livro de Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, ele diz: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. João 3:3 e 3:5, ele diz: na verdade, digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perdão, João 3:5, na verdade, vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Livro de João capítulo 6, versículo 35, ele falou assim: olha, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, ou o pão vivo que desceu do céu, aquele que vem a mim, jamais terá fome. Aliás, João 6,37, Natan, ele diz: aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 8, versículo 12, ele fala assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu gosto também de João 8,58, que ele fala assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo: eu sou na tua vida, eu sou na tua vida, eu sou o que te basta na sua vida, eu sou. Aleluia! E o João capítulo 10, versículo 9. Diz assim: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Só patear. 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Uma vida completa, uma vida plena. O 11 ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém. Livro de João capítulo 11, versículo 25, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele usa o artigo definido não os artigos indefinidos, uns, mas como se houvera outros caminhos, vida. Mas não há. O que há é o seguinte, grave isso aqui. Primeiro, sem caminho ninguém anda, sem verdade ninguém sabe, sem vida ninguém vive. Mas ele é o caminho, a verdade e a vida, mas alguns preferem o atalho, a mentira, que acaba em morte. Mas ele é o caminho. Aliás, o caminho que nos leva ao céu, Natan, livro de 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que há um só Deus, é um só mediador
não há outros mediadores, não há outra mediadora, há um só mediador entre Deus e os homens, o qual é Jesus Cristo. O qual é Jesus Cristo. Livro de Atos, então vamos voltar ao capítulo 4, versículo 12. Pedro diz: porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Livro de Atos, ainda capítulo 16, versículo 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Livro de Efésios, antes de Efésios, livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, serás salvo. Efésios 2, 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eita! 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Eu amo esse texto. E toda vez que eu medito nesse texto, que eu leio esse texto, que eu recito esse texto, eu lembro dos meus filhos. Esse texto é assim, olha: porque desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar, é 2 Timóteo, 3,15, porque desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Tito 2,11, porque a graça de Deus, a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Eita! Vou pular rapidamente para Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. E ele comigo. E ele comigo. Louvado seja Deus. Segundo lugar, o sangue, meu Deus, vai ser outra mensagem que a gente vai pregá-la em duas etapas, em duas partes. Os efeitos do sangue, tipo parte 1, e os efeitos do sangue, parte 2, porque são tantos efeitos. Mas eu queria falar em segundo lugar: o sangue efetua a purificação. Coloca, 1 de João 1,7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos purifica, nos purifica de todo. Está escrito todo, está escrito todo pecado. Eita! Está vendo esses 3 bebês, essas 3 crianças? Quantos anos tem seu filho? Esse é outro mistério que eu não queria adentrar aqui agora. Quantos anos tem seu neto, minha Maria do Livramento? 10 aninhos. Está vendo a Maitê dormindo no colo da mãe? Está vendo a Milena dormindo no colo da avó? Melina dormindo no colo da avó? Está vendo o bebê dormindo no colo da mãe, Samuelzinho? Está vendo o netinho da irmã Maria do Livramento? Quando você recebe o perdão de Deus, a purificação com o sangue de Cristo de todo pecado, você fica como eles, sem nenhum pecado, porque eles não têm pecado pessoal, não. O Senhor nos purifica, nos deixa limpos. Sabe aquela frase que muita gente já disse? Poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria muita coisa diferente. Sabe aquela frase que muitos já disseram? Poxa, se houvesse uma borracha mágica que pudesse apagar essa mancha dessas páginas da história da minha vida, eu apagava. Eu atendo centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas durante muitos anos, anos e anos. Já vi pessoas falando assim: pastor, a primeira coisa que eu cheguei em casa e fiz após o meu pecado foi tomar um banho. Mas eu me esfreguei tanto, eu me esfreguei tanto, eu me esfreguei tanto, eu me esfreguei tanto, achando que aquela sujeira pudesse sair. O pecado, ele suja a sua alma. E não tem sabão,
e não tem sabonete, e não tem detergente, e não tem sabão em pó, e não tem material de limpeza, e não tem criolina, e não tem produto algum que limpe. Mas eu te apresento um único, que pode limpar tua alma, que pode lavar-te por dentro, que pode purificar-te de todo pecado. O sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. De todo pecado. E nos torna mais alvo do que a lã, do que a neve. Bom, as donas de casa principalmente sabem, né? Uma das manchas mais difíceis de tirar em um pano branco é a mancha de sangue. Verdade ou mentira? Né? Às vezes o sabão de pó tem que ser muito bom, tem que deixar de molho no tempo, talvez da noite para o dia. Irmãos, difícil tirar em um pano branco uma mancha de sangue. Mas o sangue de Jesus Cristo, eita! Ele nos purifica, tira toda a mancha do pecado e nos deixa mais alvo, mais alvo, mais alvo. O sangue escarlate nos deixa mais alvo do que a lã, do que a pura lã. Ele nos purifica. Ele nos purifica. Tribobó, não sei se ainda tem, na entrada do Piriba, eu acho que ainda tem uma fábrica de papel. Diz que os papéis entram nas máquinas, eles entram nas máquinas, papel que os recicladores, né, os catadores pegam, papelão, papel sujo, de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E quando entram naquelas máquinas, eles são triturados, passam por alguns produtos especiais, químicos, produtos de limpeza, e eles saem branquinhos do outro lado. Eita! Eu não sei o que você manchou na história da sua vida, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo apaga. E ele lança no mar do esquecimento e diz para você também: não lembre mais disso, porque eu não lembro mais. Deus sofre de uma doença chamada amnésia. Ele esquece dos nossos pecados cometidos, confessados e perdoados. Pais amadas, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que maravilha! Imagine se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Imagine se não fosse isso, nós não estaríamos salvos. Mas o sangue de Cristo nos purifica. Pastor, eu costumo dizer que Deus perdoa, mas a igreja não esquece. É verdade, não? É verdade. Eu digo isso mesmo porque eu sei que é verdade. É? Agora não importa se a igreja não esquece. Não importa se os homens não esqueçam. Não importa nem se alguém lança na sua cara, na sua face. Mas uma coisa eu sei: Ele te perdoa e te purifica de todo pecado. E esquece. E esquece. E esquece. Terceiro lugar. Meu Deus, vamos ver quais temas ou subtemas nós vamos pular. O sangue efetua também a paz. Até só o texto e rapidamente, porque esse é outro assunto que eu amo muito. Colossenses 1:20. Eu não tive paz desde o ventre da minha mãe. Aliás, irmãos, que diga-se de passagem, que no dia 2 de março de 85, quando Deus numa vigília disse: a minha mão te sustentava no ventre da sua mãe, quando tentavam tirá-lo. Anos depois, minha mãe se casou com uma outra pessoa e tentou ter filhos. E por algumas vezes ela tentou e nunca conseguiu ter, não vingava. E todas as vezes acontecia os que nós chamamos de abortos voluntários. Até que em exames
em raio-x, em ultras, foi descoberto que ela não tinha boa parte do útero. E o pouco que tinha teve que ser retirado junto com os ovários. E aí eu entendi que quando diziam, e depois me falaram, saía pedaços de sangue na tentativa do aborto, e quem estava fazendo disse, ele está saindo. Está feito o aborto. Está concluído o aborto. Pedaços, placas, tijolinhos de sangue. Só que a barriga de mamãe não parava de crescer. Quando achou que o aborto estava feito. E não parava de crescer. E não parava de crescer. Aí, os parentes, e essa criança vai nascer aleijada. Como conhecemos uma, né, Tânia? Conhecemos uma, infelizmente. Enfim. Essa criança vai nascer sem pé, sem braço, vai nascer sem cabeça, a criança vai nascer torta, e nasceu, olha. Admira com moderação, tá? Tânia ciumenta. E nasceu essa coisa linda que vocês estão vendo. Perfeito. Oh, glória a Deus. Misturado com aleluia. Aí eu entendi. Mamãe não tinha um bom pedaço do seu útero. E que Deus disse no dia 2 de março de 85 que ele foi feito na minha mão. Eu não fui gerado no útero. Eu fui gerado na mão de Deus, literalmente falando. Inveja santa, hein? Que eu estou vendo aqui, eu fui gerado literalmente na mão de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse sangue nos efetua, nos oficializa, nos comprou, nos garantiu a paz. Paz que eu nunca tive. Desde a barriga de mamãe, desde a tenra infância, desde a pré-adolescência, desde a adolescência, desde a juventude, até o dia 11 de novembro de 84, quando me entreguei a Jesus, o príncipe da paz, Isaías 9,6. Diz assim esse texto primeiro, Natan: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, deste sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E aí, nesse dia que eu encontrei o príncipe da paz, Natan, Isaías 9,6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E o quê? E o príncipe da paz. Aí naquele dia, naquela noite, cerca de 21 horas, repito, dia 11 de novembro de 84, João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. Eita, ele me deu. Ele vai dizer assim, olha, não a dou como o mundo a dá, porque o mundo tem uma paz, mas é uma falsa paz. A paz para o mundo é ausência de guerra, a paz para muitos é ausência de brigas, mas a paz para o Senhor é uma paz interna, externa e eterna. É uma paz que, independente de como está lá fora, aqui dentro, lá dentro, eita, há uma paz que ninguém pode tirar, porque Ele me deu, porque Ele nos deu, ela é nossa, ela é minha, ela é sua. Ele disse, deixe-vos a paz, eu comprei ela para você com o sangue da cruz, com o meu sangue na cruz do Calvário, e ela é tua, e ninguém vai tirar. Nem Tânia.
ninguém vai tirar essa paz. Porque Ele nos deu. Oh, glória! Então vamos lá. O sexto estou em terceiro, quarto lugar então. O sangue de Cristo Jesus nos garante a vitória, efetua a vitória. É outro efeito do sangue. Bota no Apocalipse capítulo 12, versículo de número 11. Diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram, o inimigo, por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus nos garante a vitória. Pastor, mas é errado então, em momentos de lutas travadas? Diferente, ó. Em momentos de provas, de provação acirradas, em momento de batalha espiritual, é errado nós clamarmos o sangue de Jesus? Não, lógico que não. Eu vi um caso, né? Alguém disse para um pastor, quase sofreu um acidente de carro, o Jaco Rolo, e o carro da PT não é de partido das trevas aí não, PT no caso aí de perda total, né? E falar assim, e a pessoa sair viva, sem quase nenhuma lesão, sem praticamente nenhum arranhão, e o pastor perguntou: o que você lembra desse momento? O carro capotou várias vezes, deu perda total. Eu só lembro que em meio ao acidente, eu com a minha família dentro do carro, nós só clamávamos: sangue de Jesus, sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus os protegeu, e o sangue de Jesus os livrou de todo mal, de todo mal. Amém? Uma dessa história, eu já contei aqui. Eu vou dizer uma coisa, nunca é demais. Década de 80. Uma irmã viúva de Santa Bárbara, de avançada idade, morava sozinha numa casa, sem marido, já lógico, nunca sem filhos. E ela era crente da igreja de Santa Bárbara, antiga. Perdão. E toda vez que ela chegava da igreja, que ela ia dormir no final do seu dia, dentro da sua oração ela terminava assim, antes de falar em nome de Jesus, amém, né? Senhor, me cubra com o seu sangue. Eita. Me cubra com o seu sangue. E ela ia dormir em paz. Rua 22, quase no final, já na subida, isolada, ela estava lá sozinha, né? E tinha uma pessoa que estava já filmando ela, fotografando ela, para roubá-la em sua casa. E ele foi, aliás, o mesmo que depois conta essa história. Chegando na casa, ele abriu. Eu conheço pessoas que abrem uma porta mais rápido do que você com a sua chave. Não é nada, não é nada, né? A gente conhece. Abre a tua porta mais rápido do que você com a sua chave original. E ele adentrou na casa com algumas mochilas vazias para encher de pertences, pequenos porém caros, né? E começou. Mas ele foi abrir a porta do quarto dela para ver se tinha alguma coisa, levá-la, mesmo no silêncio da noite. E quando ele abre a porta do quarto daquela irmã, viúva, de avançada idade, ele vê o corpo dela sobre a cama, todo coberto de sangue. E sai desesperado, correndo, com medo de pegar um latrocínio, né? Um 57 com um latrocínio. E sai correndo. Mas como eu disse depois, sem levar nada, absolutamente nada, ele se converte na mesma igreja dessa irmã e conta esse testemunho. Olha, isso é para quem crê. Isso é para quem acredita, né?
A história do carro, vocês lembram? Essa história está aí na internet, viralizou geral, né? Um jovem já de cara torta, doidões, vão buscar mais uma menina, o carro lotado, e a mãe daquela menina crente, vocês lembram dessa história? Diz, vão com Deus, e eles vão com Deus, né? Só se Deus for na mala do carro, porque aqui não tem mais espaço para ele. E vocês conhecem essa história, o carro bate, todos morrem, perda total do carro, até que a mala estava intacta. E dentro da mala tinha o quê? Alguém lembra? Cartelas de ovos, e nenhum ovo sequer se quebrou. Isto é para quem crê. E eu creio, porque se eu não crer, eu morro. Amém? O sangue de Jesus Cristo, ele nos garante vitória. Ele nos garante vitória. Vitória sobre Satanás, Natan. Coloca aí. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Depois vitória sobre o mundo. 1 de João 5,4. Diz assim, olha. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Ó, serpentes e escorpiões simbolizam o diabo. Animais peçonhentos. A serpente te pega pela frente, o escorpião por trás. Assim o diabo, aliás, lembrei de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar, quem possa devorar. Mas coloca 1 João 5, 4, diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu preciso caminhar para o final. E eu vou deixar para uma próxima. Vocês podem me lembrar que o sangue de Jesus Cristo, ele efetua também a justificação. Só bota o texto. Romanos 5,9. Quer sermos tratados como justos. O sangue do Senhor Jesus Cristo também, vamos ler, diz assim, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Só para falar da doutrina da justificação, a doutrina da justificação é Jesus na cruz derramando o seu sangue. Ele nos fez justiça. Ele, na verdade, nos justificou. Deus agora nos trata como justos, porque Ele tomou o nosso pecado e pagou a nossa dívida. Aliás, Natan, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que Ele mesmo, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Ele não se fez pecador, Ele se fez pecado ao carregar todo o nosso pecado. E nós fomos feitos justiça de Deus. E ali com seu sangue, Ele nos justifica. Ele troca o nosso pecado pela sua justiça. Isso é rapidamente, a grosso modo, tentar resumir aqui a doutrina da justificação. Hoje Ele se trata como justo. Só para fechar e depois a gente continua. O sangue de Cristo também nos efetua a vida eterna. Então. Livro de João, capítulo 6, versículo 54. Também não vou detalhar. Nós temos ceia. Eu vou só ler esse texto e resumir. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe com esta mensagem. E que nós, em nome do Senhor, venhamos crer, irmãos, e nos apropriar de que o sangue de Jesus ele efetua para nós, nos efetuou a salvação, a redenção, a purificação, a paz, a justificação e a vida eterna. Que Deus te abençoe nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.